sou a professora Fernanda e vamos estudar movimentos messiânicos da Primeira República Brasileira. Vamos lá? Sai rei e entra marechal. A proclamação da República em 1889 não trouxe ao Brasil as transformações necessárias para alterar a grande desigualdade social existente, com sua miséria e insatisfação. Muitos grupos se mobilizaram, tanto no campo como nas cidades, demonstrando a atuação e a união de grupos distintos. Guerra de Canudos, 1893 a 1897. Este movimento está ligado a Antônio Vieira Mendes Maciel, chamado de Antônio Conselheiro. Conselheiro conviveu desde cedo com a dura vida no sertão nordestino, piorada com a queda da produção açucareira, as constantes secas e a prepotência dos coronéis fazendeiros. Durante muitos anos fez pregações político-religiosas no norte da Bahia, defendendo que a terra não teria dono, que seria de todos. A Igreja se torna uma forte opositora de Antônio Conselheiro, que consegue cada vez mais adeptos, homens e mulheres esperançosos em uma vida digna, no lugar onde pudessem plantar e cuidar dos seus. Em 1893, houve o primeiro choque com a polícia, onde, revoltado com a cobrança de impostos, Antônio Conselheiro queimou os editais determinados pelo governo republicano. Esse ato de desobediência civil faz com que o recém-criado governo republicano inicie uma perseguição a Antônio Conselheiro. O movimento não tinha apenas motivação religiosa. Conselheiro passa a ser o porta-voz de uma população sem terra, sem trabalho e direitos. Com um forte misticismo baseado no messianismo e no sebastianismo, a crença segundo a qual acreditava-se na volta do rei português Dom Sebastião, morto pelos mouros em 1578, e que voltaria para salvá-los da opressão, trazendo-lhes redenção, Antônio Conselheiro passou a representar a luta pela terra. Em 1893, Antônio Conselheiro tinha 65 anos quando chegou a uma velha fazenda no sertão da Bahia, situada às margens do rio Vaza Barris, onde liderou a formação do povoado de Canudos, que cresceu muito, chegando a abrigar entre 20 e 30 mil pessoas, tornando a cidade de Belo Monte. Segundo alguns pesquisadores, a vida em Canudos era um sistema comunitário em que as colheitas dos rebanhos e o fruto do trabalho eram repartidos. O excedente era vendido e trocado com os povoados vizinhos. Não havia propriedade da terra nem cobrança de impostos. Imperava um rigor nos costumes, sendo proibida a prostituição e a bebida. Canudos só perdia em número populacional para Salvador. Isso incomodava muito, pois a classe dominante não poderia admitir que miseráveis sem terra pudessem produzir em meio ao sertão, de forma organizada, e não se submeterem aos coronéis. A guerra não tardou. Foram enviadas tropas locais para combater Canudos, mas não conseguiram vencer o povo de Monte Belo. Tropas do governo federal foram organizadas, mas nada conseguiram, até que reuniram uma força com 7.000 homens e Canudos foi definitivamente destruído. Muitos morreram e os poucos sobreviventes foram transformados em prisioneiros, maioria mulheres e crianças. Antônio Conselheiro não morreu em batalha, mas doente. Seu corpo foi encontrado sepultado em um dos cômodos do santuário. Outro movimento importante que se assemelha à Guerra de Canudos foi a Guerra de Contestado. Contestado era assim conhecida uma região disputada entre o Paraná e Santa Catarina. Ali viviam muitos sertanejos miseráveis, que viviam sob a força dos coronéis. Além disso, duas empresas norte-americanas de exploração de madeira e colonização também atuavam ali, que durante um período buscou mão de obra de outros estados para a construção da estrada de ferro, que ligaria o Rio Grande do Sul a São Paulo.
Com a finalização das obras, os empregados foram dispensados, mais de 8.000, agravando sérios problemas sociais na região. Foi nesse agito social que diversos profetas, beatos e monges constituíram o chamado movimento messiânico, pregando os ideais de justiça, paz e comunhão aos operários desempregados e camponeses desapropriados. Na região de Contestado surge José Maria, que reuniu mais de 20.000 sertanejos e fundou com eles povoados que compunham a chamada monarquia celeste. O governo federal e as multinacionais não viram com bons olhos o trabalho de José Maria, que passou a representar um risco para a ordem e segurança da região. O líder e seus seguidores foram reprimidos, e em novembro de 1912, na Batalha de Irani, com a morte de José Maria, o movimento tomou força e o governo federal passou a utilizar todo o seu poderio militar, destruindo, em 1916, as fortificações que ainda resistiam. Para este fim, um grande contingente de soldados equipados com fuzis, canhões, metralhadoras e aviões que acabou com a rendição dos revoltosos e muitas mortes. Vamos aos exercícios. Exercício 1. A comunidade de Canudos, formada na década do final do século XIX, contestava a distribuição de terras no sertão nordestino e buscava, com a formação do arraial, tirar parte da população sertaneja da situação de miséria e abandono em que se encontrava. À frente da comunidade havia um líder religioso conhecido como Alternativa A, monge José Maria. Alternativa B, João Maria. Alternativa C, João Campos. Alternativa D, Antônio Conselheiro. Alternativa E, Antônio Milagreiro. Se você colocou a resposta D, Antônio Conselheiro, você acertou. O monge José Maria foi o líder na revolta do Contestado. João Maria foi um monge que passou pela região de Contestado, também fazendo pregações de quem José Maria se dizia irmão. E Antônio Milagreiro talvez possa ser compreendido como um santo da Igreja Católica. Exercício 2. No início do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas chegou à região do meio-oeste de Santa Catarina. Ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por esse processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. Entre tais impactos encontrava-se: Alternativa A, a absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores da serraria, resultando em um processo de êxodo rural. Alternativa B, o desemprego gerado pela introdução das novas máquinas que diminuíam a necessidade de mão de obra. Alternativa C, a desorganização da economia tradicional, que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais da região. Alternativa D, a diminuição do poder dos grandes coronéis da região, que passavam a disputar o poder político com os novos agentes. Alternativa E, o crescimento dos conflitos entre os operários empregados nesses empreendimentos e seus proprietários, ligado ao capital internacional. Se você colocou a alternativa C, você acertou. A Guerra do Contestado foi travada entre os trabalhadores rurais e madeireiros na região meio-oeste de Santa Catarina até o sul do Paraná. Essa guerra foi originada pela posse da terra, cujo governo federal entregou a posse dessas terras para companhias de exploração madeireira, interferindo assim na economia tradicional dos poceiros e dos trabalhadores rurais da região, que necessitavam dessas terras para sua subsistência. Até mais!